vamos lá, né? Boa noite. Quanto tempo, gente? Deixa eu colocar o tema aqui. Nossa, quanto tempo, hein? Deixa eu posicionar aqui. Eu acho que eu preciso do fone de ouvido aqui. Deixa eu ver. Ver se alguém entra aqui. Vamos ver se alguém entra. Ó, Maísa. Boa noite, Maísa. Quanto tempo? Deixa eu entrar aqui. Tá bom. Quanto tempo? Aqui. Isso. Meu Deus. Quanto tempo, quanto tempo. A gente vai falar sobre os 6 inimigos da fé, né? Muito bom, muito bom. Muito bom. Vai falar sobre isso, né? E espero que essa live seja para abençoar a vida das pessoas, para edificar a vida das pessoas, porque eu senti no coração que eu precisava fazer essa live para falar, né, um pouco sobre isso, o que Deus tem falado comigo, sobre esse tema que eu já até expus, né, na aula do despertar, né? E eu precisava falar sobre isso, sobre esses temas, sobre esse tema, né? Os inimigos da fé. E nossa, os inimigos da fé, eles estão aí, os inimigos eles estão aí disponíveis, estão aí, eles não são nada ocultos, eles estão aí no mundo, né? E eu queria falar, né, que muitos deles nós tratamos eles como se fossem bichinhos de estimação. É um perigo isso, tá? Um grande perigo isso. A gente tratar esses inimigos, né? Esses 6 inimigos que eu selecionei, né? Como bichinho de estimação. A gente corre muito risco se a gente lidar com eles como se fosse bichinho de estimação. O primeiro, né? O primeiro inimigo da fé, né? É a distração, né? E a distração, ela causa uma anestesia, né? Ela causa uma falsa sensação de que a gente que tá tudo bem, né? E é perigoso a distração, porque no meio da distração Deus pode estar falando contigo e você não tá nem aí, né? Então a distração, né? Ela pode e ela é, no meu ponto de vista, o maior ladrão de propósito que existe, né? Porque quando você está imerso na distração, né? Você entregou tudo ali, né? A sua prioridade com Deus, as suas metas, tudo ali não importa, né? Então a distração ela troca horas, né? Por momentos de prazer, né? Você está ali distraído, que seja na rede social ou que seja fazendo algo que você não deveria fazer, né? A distração é você olhar para o lado, né? E isso acaba nos levando a um ciclo, né? E a gente tem uma estatística, né? Falando que o brasileiro passa em média, né? De 4 a 6 horas nas redes sociais. Isso é muito, muito tempo, muito tempo, muito tempo. Nossa, muito tempo. É metade, um quarto do dia, né? De 6 a
4 horas, né? Então, assim, é algo muito, muito, né? Muito perigoso. E se a gente for analisar lá na Bíblia, né? A distração foi o momento que a Eva olhou para o lado, né? E foi persuadida pela serpente. E levou o que levou nós, né? Então, assim, se lá no paraíso a distração custou tão caro, imagina hoje em dia. Então é perigoso demais a distração. A distração, ela nos rouba a energia, foco, ela nos impede de ouvir a palavra de Deus, de ouvir o Espírito Santo, de conectar com aquilo que é a prioridade na nossa vida, que é Deus. Como eu disse, né, a gente passa em média, né, uma estatística do Brasil, aqui do brasileiro, né, é que a gente passa em média de 4 a 6 horas por dia nas redes sociais, né, distraindo, né. Então a distração, ela rouba tempo a gente não recupera mais. Então é muito perigoso. Na minha opinião, a distração, ela é a distração, ela é o maior ladrão de propósito, porque ela nos leva a perder até a salvação, porque você está tão distraído, né, fazendo outras coisas, você não ouve a voz de Deus, você não ouve sinais, promessas, coisas ali que Deus está falando contigo, e você está, né, você está ali distraído, né? Então é perigoso a distração. A distração, ela é muito perigosa, ela causa acidente. Na vida prática, ela causa acidente, né? Quantas pessoas estão aí no telefone, falando no telefone e causa acidente, né? No trabalho, pessoas distraídas, né? Acabam sendo demitidas, enfim. Nós, né? Nós humanos, né? Nós vamos nos distrair em algum momento, né? A questão é, você vai ter que estar consciente dessa distração. E você tem que ter consciência também, a gente vai estar falando também. Boa noite, Michele, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Boa noite, Maísa, Deus te abençoe também. Eu já entrei no tema aqui, tá? O primeiro inimigo, né, da fé é a distração, né? O primeiro inimigo, né, na minha opinião, é o maior inimigo, né? Porque foi exatamente isso que fez com que a Eva olhasse para o lado e fosse persuadida pela serpente, né? E aí o que acontece? Nós vamos nos distrair porque não temos a capacidade de ficar 100% focado o dia inteiro. A questão é que quando você se distrair, você tem que fechar as portas da distração também, né? Não adianta você achar que você vai ficar super focado com o WhatsApp, não tem como. As portas da distração tem que ser fechadas. Se você está assistindo essa live, assistindo TV, você tem que focar em alguma coisa, você tem que fazer uma escolha, né? Então, assim, as portas das distrações tem que ser fechadas, né? Porque senão você está entregando o seu ouro, que é a sua atenção, para a distração, né? Aí, o ponto é, nós não vamos ficar focados o dia inteiro, mas a questão é, a gente pode escolher o que focar, que é o que a gente chama de prioridade, né? Então, toda vez que você se distrair, você se reconecta. É como uma conexão com o Wi-Fi, né? Nem sempre o sinal está sempre excelente, está oscilando ali, mas quando você perceber que o sinal caiu, você já, opa, deixa eu voltar pro foco aqui. E faça pausa, né? Faça, digamos assim, entre aspas, né? Uma distração intencional, né? A questão é você ficar imerso na distração, anestesiado ali como uma pessoa que está fora. Juliano, boa noite, Deus te abençoe. Uma pessoa que está fora da realidade, né? Ali está distraído, ali isso é muito perigoso, tá? A distração pode fazer com que você perca a sua salvação porque você não está ouvindo a voz de Deus. Um dos perigos é esse, né? Na vida espiritual a gente tem que estar atento, muito atento à voz de Deus, à voz do Espírito Santo. Imagina você estar distraído e, enfim, nossa, isso é muito perigoso, isso é muito perigoso. Para mim, a distração, na minha opinião, a distração é o maior inimigo. Mas temos outros inimigos aí. O segundo maior inimigo, né, é a dúvida, né? O primeiro é a distração, né? O segundo é a dúvida. Por que a dúvida ela é tão perigosa? Porque ela é mental.
ela embaralha todas as nossas convicções, tudo aquilo que a gente acha que está ali organizado, ela vem bagunçando tudo. E o propósito da dúvida é somente roubar os seus sonhos, né? Os sonhos que Deus colocou no seu coração. Então, assim, quando você está em dúvida, a dúvida é sem propósito, tá? Tudo aqui é sem propósito. Você pode se distrair com propósito, aí é outra situação. A dúvida sem propósito é aquela que você duvida quando você sabe que tem alguma coisa ali, entende? Aí é uma dúvida sem propósito, entende? É uma dúvida que é fruto do medo, da ansiedade, uma dúvida que você começa com e se, será? É sempre geralmente com a teorização, né? Com a hipótese, né? De alguma coisa, né? E aí você pergunta, será que Deus existe? Mas será que é isso que Deus quer falar comigo, sabe? Será que é a vontade de Deus? Enfim, são dúvidas que você começa a trazer para o seu coração. E ali é algo que frutifica, é um vírus, né? É como se fosse uma bomba atômica que começa com vírusinhos ali e muitos casamentos estão acabando por conta da dúvida, muitos relacionamentos estão acabando com a dúvida. Você está colocando muita coisa em jogo quando você começa a duvidar sem propósito, porque quando você duvida de maneira intencional, olha, eu não sei se isso é verdade, vou conferir, ponto. Aí você já viu, conferiu, matou a dúvida. Agora, se você começa nessa loucura mental, mas será que isso? Mas será que isso é a voz de Deus? Será que é meu chamado? Será que é isso? Você começa a embralhar tudo aqui, e isso vai infernizar a sua mente, sabe? E a dúvida, ela divide. A dúvida, ela tira de você. Boa noite, Suzana. Boa noite, Rodrigo. Seja bem-vindo. A nossa live vai tá lá pra frente, hein? Se Deus quiser, tá? Deus abençoe você, Deus abençoe Suzana, Deus abençoe Rodrigo. Então, a dúvida, ela é uma bomba, uma granada que você mesmo, né, faz assim mesmo e começa ali. E ali diminui a sua autoestima, a sua autoconfiança, diminui a sua fé. Quantas pessoas, né, começa uma vida cristã maravilhosa, uma vida cristã plena, e ali começa a duvidar, acabou. Mas será que sempre essa dúvida sem propósito, ela sempre quer tirar de você algo que você já sabe que tem, só que você coloca em xeque, né? Não, mas será que ele me ama? Aí você começa, não, mas sabe, você sabe que a pessoa tem um sentimento por você, mas você começa a colocar em questão, porque você quer ter a certeza, você quer ter, não, eu quero ter a certeza que Deus existe, mas se tiver certeza, eu não precisaria de fé, né? Se Deus realmente fosse uma certeza mesmo, né? Por que ninguém duvida da morte? Porque a morte é uma coisa certa, né? Porque, né? Agora, começa a duvidar daquilo que você... Porque o que acontece? A fé é um espaço no qual você tem sagrado ali. Você começa a cutucar uma coisa que é sagrada, aquilo começa a perder sentido para você. E daqui a pouco você está esmorrendo, você está desanimado, você já está perdendo o alimento ali, né, do dia a dia do cristão, né? Então, assim, a dúvida sem propósito, ela mata os seus sonhos. É exatamente isso que ela quer, né? E muitas vezes a gente está alimentando isso, né? Muitas vezes a gente está entrando na paranoia. Eu falo isso por mim mesmo, sabe? Eu falo isso porque eu sou uma pessoa muito cética. Eu sou uma pessoa que questiono muito. Mas eu já disse para mim mesmo, olha, a partir de agora eu vou seguir a Deus. A dúvida não é de Deus, sabe? Tudo que vem de Deus vem de uma forma clara, de uma forma que não resta a menor dúvida. É como uma conta que fecha, que não sobra nem mais nem menos. É uma conta que fecha exatamente. É assim tudo que vem de Deus. E tudo que gera dúvida, uma dúvida que gera medo, gera desconfiança, baixa autoestima, tudo que gera menos em você não é de Deus. Então, eu comecei a associar nesse sentido e tem me ajudado. Eu sou uma pessoa cética por natureza. Desde criança eu me questiono, mas a partir
do momento que eu decidi não ser mais escravo da dúvida, as coisas têm melhorado e Deus tem me fortalecido muito em relação a isso. Bom, o primeiro inimigo, né? O Rodrigo não estava aqui, a Suzane também não estava aqui. O primeiro inimigo que eu falei é a distração, né? A distração é, sem dúvida, um dos maiores inimigos, na minha opinião, o maior. Por quê? Porque um dos motivos que muitas pessoas não estão ouvindo a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, é porque elas estão distraídas. Em média, o brasileiro passa de 4 a 6 horas na internet, perdendo tempo, em vez de estar dedicando a Deus, dedicando a outras coisas mais produtivas. O segundo inimigo, né, é a dúvida. A dúvida faz com que você sangre o coração, faz com que você perca a sua fé, desanime, baixa a autoestima, baixa a autoconfiança, a sua jornada cristã começa a perder sentido. Isso não é bom. O terceiro inimigo, né, são as desculpas. O que são as desculpas, né? As desculpas são histórias que a gente conta para justificar aquilo que a gente deveria fazer e não faz. Muitas vezes a gente conta essa história para justificar algo que a gente sabe, olha, não cola. É como se a gente falasse, olha, eu vou fazer isso, eu vou contar essa história, mas eu sei que lá no fundo, no meu coração, eu deveria ter feito, mas não fiz, mas está tudo bem. Aí você começa a contar essa história. Aí você começa a contar essa historinha triste, né? Ah, eu não fiz isso porque estava chovendo. Ah, eu não fui no culto porque estava chovendo. Ah, eu não estou assistindo essa live porque isso, por aquilo. Você começa a criar um currículo de historinhas tristes e daqui a pouco você mesmo está acreditando nisso. Daqui a pouco você está dizendo, olha, não vou fazer isso não, por isso. Só que aquilo não é verdade. Você sabe que não é verdade. Só que você já colocou tantas desculpas ali que a sua mente, você já aceita. Não vou fazer isso não porque é pesado demais. Aí, sabe, você já sabe que aquilo vai passar, né? É como colar na escola. Quando a gente colava na escola, a gente sabia que a gente estava se enganando, que aquilo não era aprendizado, né? Mas a gente colava, né? Eu já colei, todos nós naquela época, já no ensino médio, colávamos, né? Era natural, era a cultura da época, ainda é. Só que a gente sabe que a gente sabe que aquilo não é aprendizado, que aquilo ali a gente está só, enfim, enganando. É tipo isso com as desculpas, né? Quando você dá muitas desculpas, vai chegar um momento que você vai estar dando desculpa para Deus, né? Para coisas importantes, para aquilo que você não deveria dar desculpa nunca. Então, é preferível a vida de cristão é uma vida que você não pode ficar dando desculpas. Uma hora ou outra você pode sim, claro, né? Ninguém aqui está dizendo que você tem que, mas assim, desculpas não colam, sabe? Então isso é perigoso demais, porque você começa a acreditar numa coisa que não é verdade, sabe? Então cada um sabe aonde o calo está apertando, cada um sabe se aquilo que está fazendo, que deveria estar fazendo, é desculpa ou não, né? Eu podia dar desculpa de fazer essa live, mas eu estou aqui, firme e forte, com Deus, e enfim. O quarto inimigo, né, da fé, no meu ponto de vista, né, é a falta de clareza. Muitas pessoas, né, e aqui a gente está falando de fé, a gente pode estar falando também da jornada do cristão, do dia a dia do cristão, do nosso desenvolvimento espiritual, enfim. A falta de clareza, muitas vezes a gente confunde, né? A gente confunde, tipo, o amanhã Deus pertence, né? Deus tem o domínio de tudo, claro que tem, lógico, mas se você não sabe o que vai fazer, o próximo passo, daqui uma semana, né? Ter uma clareza, acaba que isso faz com que você volte lá no início, que é da distração. Não, eu não sei o que vou fazer, então eu vou me distrair aqui. Eu não sei o que vou fazer, eu vou... começa com a dúvida. Aí eu começo com a desculpa. Então, a falta de clareza, ela vai te empurrando para outros inimigos, sabe? Se você não sabe o que você quer e aonde você está, como que Deus vai te ajudar, sabe? Então, assim, a gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que ter, no mínimo, entregar para Deus nossos planos. E, Deus, meu dia te pertence, eu entrego para você o controle da minha vida, porém, é isso que eu tenho aqui agora. Você concorda? Me dá sua bênção, enfim, é isso. A falta de clareza, ela pode, sim, fazer com que você se distraia, que você crie dúvida, que você dê desculpas, e talvez aqui seja um dos maiores inimigos mesmo.
O outro inimigo, maravilha, maravilha. Olha só, falando na Bíblia aqui, eu até esqueci de... Maísa, você foi incrível agora. Jeremias 7. Quando eu estudei ontem, escutei sobre seguir os próprios conselhos, agir do coração. Fale mais um pouco mais aí. Tem uma passagem aqui na Bíblia, aqui, Coríntios 1. Coríntios 1, capítulo 7, versículos 35. Fala o seguinte sobre distração, tá? E digo isso para proveito vosso, não para vos enlaçar, mas para que é decente e conveniente, para vos unirdes ao Senhor, sem distração alguma. No versículo 35 do Coríntios 1, capítulo 7, ele está falando exatamente isso, que você tenha um relacionamento com Deus sem distração, né? Como que você vai abrir brecha para distração querendo ter um relacionamento maravilhoso com Deus? Olha, que legal, que legal. Jeremias 7, vou anotar isso, tá? Jeremias 7, qual versículo? Jeremias 7. Qual que é o versículo? Fala pra gente aí. E aí, a falta de autoconhecimento é o nosso quinto inimigo, né? A gente já falou a distração, né? A gente falou a dúvida, a gente falou as desculpas, né? E a falta de clareza. E agora a gente está falando a falta de autoconhecimento, né? Qual que é o versículo, Maísa? Fala pra gente aí, em nome de Jesus. Aí. A falta de autoconhecimento, né? Por que a falta de autoconhecimento ela diminui a nossa fé? Tudo isso diminui a nossa fé, diminui muito o nosso relacionamento com Deus. Exato. Perigoso isso aí, tá? Perigoso demais. Ou seja, fazemos a nossa própria vontade, entregamos mais ao mundo, menos a Deus. Isso é perigoso, porque a gente está colocando o mundo acima. Jeremias 7, 24. Obrigado, Maísa. Obrigado. Muito bom, porque a gente está trocando, né? A gente está deixando o mundo nos dominar, né? A falta de autoconhecimento é perigoso porque se você não se conhece, não conhece o seu chamado, não conhece seus talentos, os seus pontos a melhorar, isso faz com que muitas vezes a gente entre em dúvida, conflitos, faz com que... Boa noite, Fagner, seja bem-vindo, Deus te abençoe. A gente está falando sobre os 6 inimigos que nos atrapalham a ter uma fé, né? 6 inimigos da fé. E aí a falta de autoconhecimento entra aqui como um dos maiores também, porque se você não se conhece, né? É como você ter uma Ferrari em casa sem saber ligar ela, né? E a gente é muito mais que Ferrari. Se você não conhece os seus pontos a melhorar, suas vulnerabilidades, né? Você precisa se conhecer, você precisa tirar tempo para se conhecer, para que, né, você consiga evoluir, não só na sua vida espiritual com Deus, né, mas também evoluir como pessoa também. Se você não se conhece, tem pessoas que preferem conhecer o outro, né, que está nesse holofote aos outros, do que conhecer si mesmo. A gente precisa se conhecer, né, a gente precisa saber qual é a nossa identidade, saber quem somos, né. Isso é muito importante, muito importante, tá? O nosso 6º inimigo, né? Maxwell, boa noite, Deus te abençoe. A gente está falando sobre os 6 inimigos da fé. A gente já falou, o maior inimigo, na minha opinião, né, é a distração. A gente falou sobre a dúvida, a gente falou sobre as desculpas, a falta de clareza, acabamos de falar agora, falta de autoconhecimento. E agora a gente vai falar o último, né, o 6º, que para alguns é o maior, né, é a procrastinação. A procrastinação, né, hoje tem muitas pessoas com esse mau hábito, né, procrastinação é o hábito de adiar coisas, né, muitos, né, e eu já vivi assim também, adiavam a sua vida com Deus, né, a sua intimidade com Deus, o convite, enfim,
coisas que preciso fazer. Então, assim, geralmente a gente procrastina coisas importantes, coisas, entre aspas, chatas, né? Porque a gente quer prazer imediato. O nosso cérebro quer coisas rápidas e fáceis, né? Como um miojo, né? O miojo não dá trabalho nenhum. 3 minutos ali você já fez. Agora, fazer uma comida que demora 1 hora é uma coisa que a gente geralmente adia, né? Então, assim, procrastinação é o hábito de você deixar para depois aquilo que você deveria fazer hoje. Então, é isso. Muitas vezes a palavra de Deus chega até você, mas você não se inclina a ouvir de fato. E é verdade. Eu concordo, tá, Maísa? Eu concordo exatamente. Pode ser que nesse momento que Deus quer falar contigo, você está distraído, você está em dúvida, você está criando desculpas, você não tem clareza, né? Você não se conhece, né? Como você é, quais são os pontos a melhorar, quais são suas qualidades, seus talentos, seus dons, né? Você procrastina coisas, né? Esses inimigos aí, para mim, esses 6 inimigos, né? Não é só para a questão envolvida a fé, mas a sua vida espiritual, né? Tá muito ali envolvido, tá? E esses inimigos aí estão aí. A distração, a indústria do entretenimento hoje é bilionária, né? Tem Netflix, Facebook, Instagram, TikTok e tudo mais. Tudo isso aí são coisas que vai nos distrair, né? A gente precisa assumir o domínio da nossa vida, né? Autodomínio, priorizar aquilo que é realmente importante. Se você prioriza coisas, você já sabe, olha, isso não é minha prioridade, né? Então, a gente tem que trabalhar dessa forma, né? O único jeito da gente ter uma qualidade de vida e ter relacionamento íntimo com Deus é a gente saber o que a gente quer, né? Quais são as nossas prioridades. Isso é muito importante. Então, olha só, já falei os 6 inimigos, né? Obrigado a interação aqui da Maísa, muito obrigado. A gente falou 6 inimigos, então. A distração, né? Para mim é o maior inimigo. A distração faz com que a gente não ouça a voz de Deus, faz com que a gente perca tempo, né? Acidentes de carro geralmente acontece muitas vezes. A pessoa está no telefone, está distraído. Muita coisa faz com que a gente perca, né? Pela distração. A dúvida também, ela é um veneno tão poderoso que destrói até os mais inteligentes. A dúvida só tem um propósito, fazer com que a gente desista dos nossos sonhos, né? Aí vem as desculpas, né? Que são as histórias que a gente conta para a gente mesmo, para justificar aquilo que a gente deveria fazer, só que a gente não faz, né? São historinhas tristes que a gente conta para justificar as coisas, só que a gente sabe que não cola. A falta de clareza, você precisa saber onde você está, para onde você vai, isso é muito importante. Entregar esses projetos para Deus, isso é muito importante. E a falta de autoconhecimento, você precisa se conhecer, você precisa se examinar, até para tudo, né? Para tudo, sobretudo para a vida espiritual e intimidade com Deus. E a procrastinação, que é o ato de adiar. Então, esses 6 inimigos, eu quero que muito você está assistindo aí, e você que vai assistir depois, né? Eu quero que você vença eles, né? Eu quero que você batalhe com eles, porque eles não vão ser vencidos de uma vez, né? Eles sempre vão estar aí, e a gente tem que estar ali atento, orar e vigiar sempre, né? Eu quero que Deus ajude você a vencer esses inimigos, enfim, quero que Deus me ajude também a vencer esses inimigos, porque eu também tenho os meus pontos a melhorar em relação a isso. Eu sou uma pessoa muito distraída, enfim, eu preciso estar sempre focado, ou pelo menos sabendo o que eu tenho que fazer, enfim, e fechar as portas da distração, tá? Então, a gente falou dos 6 inimigos, né? A gente deixou aqui, deixa eu ver quem está na live aqui, Maísa, Rodrigo. Rodrigo está aqui conosco até agora. Deixa eu agradecer aqui. Rodrigo e a Maísa. Então, esses 6 inimigos, a gente precisa batalhar com eles, né? Se a gente vencer um deles, a gente vence todos. Porque eles estão interconectados, né? Se você vence a distração, você provavelmente vence a dúvida. E se você vence a dúvida, você vence
também a falta de clareza, a falta de autoconhecimento, todos eles têm uma certa conexão consigo, eles estão interligados, né? Essa é a questão. Então eu quero que você vença esses inimigos em nome de Jesus, tá? Esses inimigos não só faz com que a gente perca a fé, mas faz com que a gente não tenha um relacionamento com Deus a nível pleno, sabe? A gente faz com que muitas vezes a gente não tenha, enfim, uma conexão maior, sabe? E aí, se a gente não tem essa vida espiritual, se a gente não tem uma intimidade com Deus, as demais coisas não vão andar. Então é isso que a gente acredita, nós cristãos, tá? Então eu quero agradecer a todos, né? Quem está comigo aqui até agora, Rodrigo, o Wagner e a Maísa. Deus abençoe cada um de vocês. Uma boa noite, fique com Deus. É uma live bem rápida, bem objetiva, para que você tome consciência desses inimigos e que você enfrente eles, né? Todos os dias vão estar aí. Vence um dia, no outro dia, zera o jogo e começa o jogo de novo, tá? Uma boa noite para você, fique com Deus, Deus abençoe você.